Boa noite a todos, pessoal. Sou o professor Elton. Irei falar sobre essa palestra sobre deterioração do pescado de água doce entre camadas de gelo, que foi o tema da minha dissertação de mestrado que eu fiz no INPA, em Manaus. Bom, a deterioração é um termo que designa, que vai determinar uma sequência de eventos químicos irreversíveis que ocorrem após a morte do pescado. Tá? O pescado, é um termo já para um organismo morto, que é retirado da água doce salgada e que serve como alimento. E entre camadas de gelo é uma forma de conservação dos pescados. Então, o pescado é todo aquele organismo que é retirado da água doce ou salgada e pode ser utilizado como alimento. O tema desta aula é referente a peixes, mas as alterações químicas que ocorrem após a morte, que é determinado pelo termo de deterioração, são semelhantes a que ocorrem nos peixes, ocorrem também nos demais pescados, como camarão, lagosta, caranguejo, mexilhão, ostra, polvo, lula, certo? Então, a deterioração é um evento químico irreversível que ocorre após a morte. E esse termo é melhor definido por Fraser, que é um clássico, 1992, que ele cita que a deterioração são todos os eventos químicos, são todos os eventos que ocorrem desde a captura do pescado até a putrefação. Ou seja, a ação de um pescado, por exemplo, pela pesca, de ser retirado da água por uma rede de arrasto, por exemplo, e ser colocado no convés de um barco comercial e ser deixado lá, não sendo colocado gelo, ela influencia no tempo, na deterioração do pescado, que por sua vez influencia no tempo de vida útil do pescado, que é o tempo de vida que ele pode ser consumido como alimento. Tá? Então, por exemplo, este fato de o pescado ser retirado da água, ser colocado no convés de um barco, ou seja ele comercial, de uma canoa, tá? Uma pesca artesanal, por exemplo, e ser colocado na canoa e ficar se debatendo até morrer, não sendo colocado no gelo logo, influencia. Porque aquele pescado que é colocado no gelo logo que é capturado tem um tempo de vida útil maior do que aquele que não é colocado no gelo logo que é capturado. Da mesma forma, o pescado que está nas feiras exposto à temperatura ambiente, esse pescado está mal conservado, ou seja, conservado de forma errada, e esse tipo de conservação errada acelera a deterioração. Então, a deterioração é um conjunto, uma sequência de eventos, padrões químicos que ocorrem após a morte, químicos irreversíveis que ocorrem após a morte. Ou seja, mesmo o pescado sendo conservado no gelo, ele continuará se deteriorando. Está aí a importância da conservação do pescado. Estamos falando aqui do pescado entre camadas de gelo. Mas qualquer outra forma de conservação é importante, tanto o salgamento como a defumação, para retardar a velocidade desses eventos padrões químicos irreversíveis que ocorrem após a morte. Então, a refrigeração nada mais é do que retardar a velocidade das reações autolíticas e microbianas. As reações auto é próprio, lítico é quebra, e são aquelas alterações enzimáticas químicas que ocorrem em cada célula do pescado. Irei explicar depois. E microbiológicas, por ação de bactérias deterioradoras do pescado. Ou seja, essa redução da temperatura faz com que as alterações enzimáticas químicas, a velocidade das alterações, degradação enzimáticas químicas sejam retardadas. Esse retardo no processo, na deterioração, faz com que o peixe tenha um tempo de vida útil maior. Então, se o pescado não for retirado da água, se o pescado for retirado da água e não for colocado logo no gelo, o tempo de vida útil dele será menor do que aquele pescado que é retirado da água e já é colocado no gelo.
Tá? Então, isso é um dos fatores que influencia. Sobre esses eventos que ocorrem após a morte, eu irei falar na parte 2 dessa aula, que nós temos aqui o quadro de deterioração do pescado, os eventos, né, padrões que ocorrem após a morte do pescado. Tá? Vou explicar na parte 2.